Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, te exaltamos, pedimos a tua graça e a tua misericórdia. Quando voltamos, Senhor, dependente de ti, ó Deus, continuamente, rogamos que o Senhor venha nos abençoar nesse estudo. Abençoa, Senhor. Ó Deus, que haja, Senhor Deus, toda a interpretação do teu Espírito Santo. Que o Senhor venha nos revelar aquilo que o Senhor queira falar ao nosso coração, Senhor. Ó Deus, leva-nos a entendermos a tua palavra a cada dia. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos estudando aqui. Estamos aqui estudando a carta aos Hebreus. Tá? Nós entendemos pela palavra de Deus que o escritor aos Hebreus ele segue uma linha de raciocínio, né? Mostrando desde o primeiro capítulo até o último sobre a excelência de Cristo, sobre o ministério de Cristo, o sacerdócio de Cristo. E ele segue esse raciocínio citando os salmos, citando as palavras, um homem que realmente sabe, entende o que está falando, né? Nós queremos continuar com o raciocínio do escritor aos Hebreus, né? Não diferente dele. Então nós lemos na última lição, no capítulo 4, eu só não estou lembrado quando nós paramos, foi 12, se engano, né? Foi 12. Ele deu o versículo 12, né? Viu o versículo 12, que a palavra de Deus é viva, eficaz e penetrante mais, espada de dois gumes, né? E fui nessa linha, né? Então nós vamos continuar daqui para frente também. E é bom nós, quando você estiver lendo a palavra de Deus, você que conhece a palavra de Deus, nossa obrigação como cristão, nosso dever como cristão é conhecermos a palavra de Deus, né? Existe a Bíblia que tem referências, de estudos que tem referências, né? Essa Bíblia que tem, do lado, as referências. Só que nós que conhecemos a palavra de Deus, à medida que nós estamos lendo um determinado capítulo, automaticamente a referência já vem à nossa cabeça, né? E ela está aqui, mas ela vem ao nosso coração. Por quê? Porque nós lemos a palavra de Deus. Eu lembro que quando Jesus ele dispensou os seus discípulos, disse que eles seriam perseguidos por causa do seu nome, né? Para ele se lembrar daquilo que ele tinha dito, daquilo que eles tinham aprendido. E como eles se lembrariam daquilo que eles tinham aprendido se eles não continuassem aí nos pergaminhos, né? Como é que o Estevão, prestes a morrer, iria discorrer toda a Bíblia se ele não tivesse ido aos pergaminhos, se não tivesse conhecimento dos pergaminhos? Então, o que nos torna, na linha de raciocínio de Deus, o que nos torna varão chegando à perfeição é a palavra. Porque como nós já aprendemos desde o começo, a fé em nós gerada, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quando isso é gerado em nós, automaticamente nós passamos a fazer parte disso. Por que eu estou falando isso? Porque o escritor aos Hebreus falava a uma geração
que tinha conhecimento da palavra de Deus. Escribas, fariseus, doutores da lei, todos eles tinham conhecimento profundo da palavra. Os israelitas, que naquela época, os escritores hebreus, estavam diante dele, diante dessa narrativa, ele falava com tanto cuidado por causa dos ignorantes. Conheciam a palavra, mas não guardavam a palavra como deveria ser guardada. Então, o que Deus pede de nós? O que Deus quer de nós com relação à sua palavra? Paixão. Paixão. Sabe? É você ser apaixonado pela palavra de Deus. Sabe o que é isso? Você abrir a sua Bíblia na sua casa, no seu escritório, no seu trabalho, no seu dia a dia, abrir a palavra de Deus e sentir paixão, estar na lei e falar assim: nossa, que coisa gostosa, que alegria estar lendo essa palavra, gente, que coisa boa. E lembrar que muitos dos nossos irmãos gostariam de ter essa palavra nas suas mãos, mas não podem. Mais tarde, no final da aula, eu vou dar um exemplo para você. Vou mostrar para você, no mínimo, 10 países que hoje não chega a palavra de Deus. Por que não chega? Por causa do regime daquele lugar. Por causa do regime daquele lugar. Lá só é o ditador. Só entra o que o ditador permitir que entre. Hoje nós temos acesso aqui ao YouTube, né? Vemos a palavra de Deus. A hora que nós queremos ver, a mensagem que nós queremos ouvir, ou o cantor que nós queremos ouvir cantar canções gospel, evangélicas, hinos, nós acessamos e vemos. E esses canais que estão liberados, livre para nós, não chega lá. Não chega. Quando eles passam, eles chegam lá, eles filtram pela rede tudo aquilo que é benéfico, que fale a respeito da palavra de Deus, eles descartam. Então tem alguns que põe a sua vida em risco, guardando pedaços de Bíblia, pedaço de página, pastor, pedaço de página que eles acharam, que eles encontraram, dobra bem dobradinho, guarda, se põe em risco, porque se for pego, ele é açoitado, levado como exemplo e é morto. Isso nesses países, pelo menos 10 países onde existe essa barreira. No Níger, eles conseguem ainda pregar a palavra de Deus, por enquanto. Mas como está muito próximo, né, de lugares onde a perseguição é grande, eles sofrem também perseguição por causa da palavra de Deus. Então nós entendemos pela palavra de Deus que o escritor aos Hebreus afirma várias vezes que são sombras para mostrar o verdadeiro. São sombras, né? Para mostrar aquilo que é verdadeiro, que espera por nós. O capítulo 4, parei no versículo 12, fala que a palavra de Deus é apta para discernir o pensamento do coração. Quando ele está falando isso, ele está vendo justamente a dureza de coração que Moisés viu do povo de Israel, que o sacerdote Arão teve que confrontar diante do povo de Israel. O escritor aos Hebreus tem a mesma visão, o mesmo cuidado. Ele está falando, ele sabe que ele está falando uma geração que ainda
por mais conhecedora que seja do Evangelho, ainda tem uma coisa errada para sair do seu coração. Tem um pensamento errado com relação às Escrituras. Então ele começa a dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. Pensamentos e intenções do coração. A carta aos Hebreus foi escrita exatamente para o povo daquela época, os hebreus. Aqueles que se diziam, entre aspas, seguidores de Cristo, conhecedores dos mandamentos de Cristo, né? E segundo eles seguiam os mandamentos de Cristo. O escritor aos Hebreus está dizendo para eles que eles estão totalmente enganados com relação a isso. Ele continua dizendo aqui no versículo 13: não há criatura alguma encoberta diante dele. Ele está dizendo: você está errado, o seu pensamento está errado, mas eu quero dizer para você que não existe criatura alguma encoberta diante dos olhos dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Um dia, ele vai nos chamar, ele vai nos pedir, né, conta daquilo que ele nos entregou, daquilo que ele nos deu, né? Então ele está dizendo para os hebreus: visto que temos um grande sumo sacerdote, a ele apela. Por quê? Mostrando essa ignorância total dos seus contemporâneos, ele diz: visto que temos um grande sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, tenhamos firmemente a nossa confissão. Penetrou nos céus, ou seja, ele penetrou no Santo dos Santos, fazendo um sacrifício perfeito, sem ter a necessidade alguma de temer ser morto. Ele leva diante de Deus os nossos pecados, entra até diante do Senhor, né? E diz: ó, consegui fazer todas as coisas. Nós falamos de novo sobre o aperfeiçoamento que Jesus teve. Expliquei que o aperfeiçoamento era com relação ao sofrimento humano que ele nunca conhecera, nem precisava conhecer, mas ele viu a necessidade de se passar por nós, porque nós vamos entender isso logo a seguir no capítulo 5, que nós já vamos entrar. O versículo 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Uma das principais características do sacerdote, primeiro, é que ele deveria ser tomado da tribo de Levi. Não é isso, pastor? Ele deveria ser tomado da tribo de Eli. E devia corresponder, né, aos pré-requisitos daquele chamado para fazer aquela obra de Deus. Então, primeiro ele tinha que ser escolhido por Deus, de primeira mão, chamado por Deus, de primeira mão. Ele tinha que ser chamado por Deus. Não tinha como ele ser sacerdote sem acontecer isso. Ele é chamado como sumo sacerdote segundo a lei de Levi, né? Segundo o que consta a palavra aqui. Cheguemos, pois, versículo 16, com confiança ao trono da graça, para que,
possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Porque antes, para nós entendermos isso aqui, antes nós não podíamos chegar com confiança ao trono da graça. Nós chegávamos com medo, né? Desconfiado. Alguma coisa poderia dar errado. Tínhamos medo. Mas Jesus, ele venceu isso. Ele tirou isso e nos deu a confiança de que podemos chegar. Hoje nós chegamos no Santo dos Santos, na presença do Senhor Todo-Poderoso. Você vai no seu quarto para orar, você pode abrir o verbo para Deus. Comece a conversar com Deus. O Espírito Santo passa a tomar conta do ambiente. Você está sozinho, orando. Começa a falar coisas que só você e Deus sabem, orando. E Deus confirma, te visitando poderosamente. Você chegou no Santo dos Santos. O véu se rasgou, não foi à toa. Você chegou diante de Deus. E agora você está tendo o privilégio de conversar face a face com o seu Deus. Né? Nós vamos entrar no capítulo 5, sem mais demora. Eu quero só perguntar para os irmãos, se os irmãos ficaram bem esclarecidos com relação ao capítulo anterior. Se tiver alguma pergunta com relação ao capítulo anterior, agora é a hora de perguntar, né? Também é a hora, não tem problema. Mas tá, vamos entrar no capítulo 5, depois nós vamos voltar a essa oportunidade, segundo o pastor, né? Vamos tentar encaixar aí um horário melhor, talvez uns 15 para meio-dia, para a gente poder fechar as 10. 15 para as 10, né? Nossa, calma! Glória a Deus. Vamos lá então. Aos Hebreus aqui, ele começa, o título dessa leitura já é o sacerdócio de Cristo, como nós estamos dizendo aqui. E começa dizendo assim: porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Eu não sei se os irmãos vão concordar comigo, mas a gente está fazendo uma leitura de todo o capítulo que vamos estudar, e depois nós estamos detalhando versículo por versículo, e vamos ganhar tempo. Não vamos fazer essa leitura hoje, pode ser, pastor? Não vamos fazer essa leitura. É óbvio que eu tenho que dizer o capítulo que você tem que ler. O capítulo é o capítulo 5 de aos Hebreus, né? Se Deus quiser, domingo próximo, nós vamos entrar no capítulo da Mariana, o preferido da Mariana, que é o capítulo 6, né? Vamos lá então. Diz a palavra de Deus: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelo pecado. Continua, como continua no versículo, uma vírgula aqui, e ponto, eu quero continuar e parar no ponto aqui um pouquinho. E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Esse sumo sacerdote, a primeira coisa, quando era levantado o sacerdote tinha que sair da onde? Tinha que ser humano. Tinha que ser humano. Porque isso iria exigir, por ele ser humano, né? Por ele ser humano. Ser humano. Pessoa. Por ele ser humano. Por ele ser humano. Então ele tinha que ser, né, uma pessoa tirada dentro do povo. Só que esse sacerdote, né,
ele não poderia se autodenominar também sacerdote. Não. Ele não tinha o poder de se levantar, mesmo que fosse da tribo de Levi, de se levantar e dissesse assim: a partir de agora eu sou sacerdote. Não. Ele tinha que ser, primeiramente, chamado por Deus. Até nós, que estamos sentados nesse banco, nós já se enquadramos no requisito sacerdote. Que chamado por Deus nós já fomos. Amém? Fomos comprados. Fomos representados por Cristo. E Cristo nos diz com isso o seguinte: a partir de agora, eu faço de cada um de vocês um sacerdote. Vai sem medo, vai tranquilo, porque não vai te acontecer nada. Mas, na lei do sacerdote, existia coisas que eu não vou explicar agora. Vai ter momentos que nós vamos ter que dar uma pausa, porque, segundo a linha de raciocínio do escritor aos Hebreus, ele para em alguns pontos, justamente porque ele vai entrar no outro. Então nós vamos obedecer isso, para nós entendermos melhor a palavra de Deus. Ele era fraco. Por ele ser fraco, por ele ser homem, ele tinha que apresentar a Deus dons e sacrifícios pelos pecadores. Ele, para se compadecer, ele tinha que ser igual. E ele era igual, porque ele também era rodeado de fraquezas. Ou seja, aquele sacerdote que apresentava sempre aquelas ofertas, ele podia, como qualquer outro dos seus representados ali, cair, sofrer um dano, não estar muito bem naquele dia para fazer o sacerdócio, e quem sabe até apelar para Arão: procura outro sacerdote, porque hoje eu estou num dia bom. Eu acredito que isso tenha acontecido, porque se não acontecesse, ele pagava com a própria vida, por não dizer que não estava preparado. Ele não era punido por chegar e dizer que não estava preparado, ele era punido por entrar despreparado no Santo dos Santos. Ainda existe essa distinção. O que a palavra de Deus diz acerca de próprio Deus? Existe um versículo dizendo assim: que Deus não se deixa escarnecer, não é isso? Deus não se deixa escarnecer. E em seguida, tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Resta perguntar o que nós temos semeado. Lembrando que é o que nós vamos colher. O que nós temos semeado, né? Fica a pergunta, o questionamento e a resposta para cada um no seu coração. Então, esse sacerdote ele tinha essa fraqueza. E por essa causa, o versículo 3 diz: deve ele tanto pelo povo, como também por si mesmo, para fazer ofertas pelos pecados. Simples assim, né? Isso tudo, vou lembrar de novo, figuras, né, daquilo que era perfeito que viria. Esses sacerdotes corriam o risco de vida se estivessem naquela situação. Jesus então, ele, como ele sabe, ele cumpriu, né, ele cumpriu fielmente, cabalmente, para ser o sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote. Ele faz o quê? Ele se reveste da nossa humanidade, né? Ele se reveste das nossas fraquezas, não é verdade?
Veja um Deus que está ao lado do Pai. Tem frio? Não. Tem calor? Não. Tem dor? Não. Tem pesadelos? Não. Tem depressão? Não. Se angustia? Não. E quando ele vem, se personifica para ser o sumo sacerdote, ele pega todas essas emoções, todas essas dores, ele se arrisca com todas essas coisas, com todas essas enfermidades, toma todas essas dores e enfermidades que está sobre nós e diz para Deus: agora eu sou o sumo sacerdote. Agora eu sei como sofre aqueles que vêm até mim. Agora eu sei como essa humanidade sofre. Agora eu sei o que é estar aflito. Ele passou por aflições. Agora eu sei o que é sentir dor. Agora eu sei o que é o estado depressivo. Até agora eu não entendia, mas agora eu sei o que é o estado depressivo. O querer ficar longe de todo mundo, trancado de todo mundo, mas eu não posso ceder a isso. Porque vim aqui para cumprir. Né? Pois não. Essa fraqueza do sacerdote se compara a nossa agora? Essa fraqueza do sacerdote não se compara a nós agora. Se comparava, né? Mostrando que o sacerdote era fraco e igual para apresentar as nossas fraquezas diante de Deus e nos representar, dizendo que ele estava digno de nos representar porque ele tinha todas essas fraquezas. Ele sabia o que o povo estava passando, e por ele saber o que o povo estava passando, é que ele sacrificava os animais e pedia a Deus: tem misericórdia deles. Eu sei porque eu sou humano o que eles estão passando. Jesus, pegando a humanidade do homem, ele fez a mesma coisa. A única diferença aí, que não vou falar agora, mais tarde eu digo, era com referência à ordem dos levíticos. Né? A ordem dos levíticos. Jesus não era segundo a ordem dos levíticos. Não era. É a segunda ordem de Melquisedeque. Depois a gente explica isso. Né? Porque se está mudando a lei, pastor, se está mudando a lei, se Jesus está querendo falar de uma forma diferente para a humanidade, ele começa a mudar por aí. Alguém poderia dizer assim: não, para você ser sacerdote, você dissesse: eu sou sacerdote. Não, para você ser sacerdote, você tem que ser da casa de Eli. Que isso, rapaz? Não, ele é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mais tarde nós vamos entrar nesse detalhe, é o que eu dizia a respeito. O escritor dos Hebreus, nós vamos deixar esse versículo aqui, ele começa a falar sobre a ordem de Melquisedeque e para dar continuidade ao sermão que está continuando. Depois ele segue essa linha de raciocínio no Hebreus 7, que é o nosso estudo daqui 2 domingos, né? Então tá, ele pode se compadecer. Então o versículo continua: e por causa e ninguém toma para si essa honra senão o que é chamado por Deus como Arão. Ninguém toma para si essa honra. Você já ouviu falar de alguém na Bíblia? A gente poderia lembrar, quem sabe? Vai lembrar talvez. Alguém na Bíblia que tentou fazer isso? Tomar para si a forma de sacerdote? Dizendo: eu posso oferecer o sacrifício e entrar no Santo dos Santos para oferecer sacrifício sem ser sacerdote, sem ser chamado por Deus. Existe
existiu esse afoito, existiu esse presunçoso, existiu esse moço sem temor de Deus, chamado por Deus, conhecedor da palavra de Deus, porque segundo a palavra do Senhor ele foi criado, né? E ensinado por pessoas que tinham compromisso com Deus, por pessoas que fizeram por onde ter esse compromisso com Deus. Eu estou até aqui, já aberto na Bíblia do celular aqui. Eu vou te mostrar aqui aonde é que eu quero chegar. Vejam bem, eu coloquei aqui, né? Ele fez todas essas coisas, eu acredito que nos dias já de Isaías, né? Então, esse Uzias é o nome dele. E isso que eu estou falando para você aqui, eu vou discorrer essa história para você entender, né? Para você entender. Porque o sacerdote, ele não podia se fazer sacerdote por si próprio. Ele tinha que ser chamado por Deus, designado para aquele ofício, né? Designado para aquele ofício. E um dos primeiros requisitos que devia ocorrer é que ele teria que ser da casa dos levitas. Ele não poderia ser de outra casa, ele tinha que ser da casa dos levitas. Senão ele não seria um representante acertado para fazer essa obra do sacerdócio, né? Irmãos, nós temos que entender a palavra de Deus, porque Uzias não entendeu. Porque quando a Bíblia discorre a respeito de Uzias, vou falar para você, está em 2 Crônicas 26, versículo 16 a 21. Se você quiser pode até ler. Esse texto, ele fala do homem que foi chamado por Deus, filho de Amazias, que também fez o que era bom aos olhos do Senhor. Fez o que era bom aos olhos do Senhor no seu tempo. E Uzias vem também seguindo a mesma regra. E Deus, ele dá inteligência para o homem, para qualquer um de nós. Ele dá inteligência para fazer uma determinada obra. O que você faz? Você faz a obra. Aí tem sempre alguém, né, pastor, que na determinada área que nós trabalhamos, mais entendido, não é? Às vezes eu penso assim, não, eu faço meu trabalho muito bem, eu sou bom no meu trabalho que faço. Mas quando eu vejo que chegou alguém que trabalha melhor do que eu já descobri que eu não sou tão bom no que eu faço, porque esse moço, ele é bom no que faz. Deus, ele enche as pessoas de dons, de graça, e a pessoa, se não tiver o Espírito Santo sobre sua vida, se não tiver a graça de Deus, se não tiver humildade, a primeira coisa que ele vai pensar para sua cabeça é: peraí, eu tento fazer isso, dá certo, eu tento fazer isso, dá certo, eu tento fazer isso, dá certo, e começa a se empreender e fazer mais e mais e mais e mais e mais. Chega no momento da vida dele que ele fala assim: peraí, do jeito que eu sou, eu posso ser um empresário, tranquilo, eu preciso de quê? De mais nada. Gente, tudo que eu lanço mão eu consigo, eu faço, eu derrubo, eu construo, eu dou ordem, né? Eu sou bom, né? Pronto, começou a descer, né? Foi o caso de Uzias. Ele era tão
prendado nas matérias, nas coisas que ele fazia, e diz a palavra de Deus que ele criou máquinas, né? Você lembra daquela catatupa, né? Ideia dele. Ele criou, chamou alguém e falou assim: vamos fazer essas máquinas aqui no reino aqui, vamos fazer esses negócios aqui. Chama uns engenheiros, eu estou pensando numa ideia aqui, talvez vai dar certo. E deu. Ele guerreava, jogava pedras, fez fundas para os seus soldados. Tinham soldados valentes. Vocês lembram dos valentes de Davi? Ele tinha uma seleção de soldados valentes, igual os valentes de Davi, que saía à frente da batalha, e ele conquistava reinos, ele conquistava campos. E aquilo foi entrando no coração dele, porque quando Deus ele nos dá a graça de alcançarmos alguma coisa, e nós deixamos que a presunção entre no nosso coração, nós começamos a pensar assim: eu estou conseguindo isso porque eu trabalho bem, eu estou conseguindo todas essas coisas porque eu faço um bom trabalho, né? Quando na verdade não é verdade, é mentira dele, não é verdade. Ele está sendo abençoado porque Deus o está abençoando. Ele está prosperando porque Deus o está abençoando. Porque toda glória pertence a Deus. Lembra do homem rico, que aquele rei rico, do qual eu falava aqui uma vez, sua pregação, que ele desceu no chão e comeu capim por alguns dias, virou animal, porque tomou para si glória, né? E Deus cumpriu ali na vida dele tudo aquilo que ele precisava passar. Então, quando a presunção entra, quando o homem diz: é por causa de mim, é porque eu sou bom, Deus puxa o tapete dele para cima. Não, agora você vai entender que é por causa da minha pessoa, é por causa do meu poder sobre sua vida que você prospera. Não, nunca foi sorte, sempre fui eu. Deus diz para nós, Deus fala no nosso coração, não é verdade? Então, eu vejo isso, esse homem tentando tomar o lugar do sacerdote, e diz a Bíblia que Azarias era tipo um capitão do sacerdócio, né? O Azarias chega e alguém leva para ele um assunto, assim: Uzias entrou, está lá no altar do Santo dos Santos, diz ele que vai oferecer sacrifício. Como ele vai oferecer sacrifício? Ele não pode fazer um negócio desse. Azarias olha para a classe dos sacerdotes e conta 80 homens, e eles se levantam todos de uma vez só, dizendo assim: estamos com você, vamos lá dizer para aquele bastardo que já deixou de ser nosso rei porque fez isso, ofendeu a Deus, ofendeu também a nós outros. Vamos lá. Corre todo mundo lá. Azarias chega na frente e diz para ele umas verdades: Uzias, você sabe que não te compete isso. Isso não é uma profissão sua. Isso não vai trazer honra para você. Pelo contrário, vai trazer desonra e morte para você. Não é para você estar aí. Esse é o lugar para o sacerdote. Você está no lugar errado. Sai já daí. Irmãos, ninguém lançou a mão dele, só falaram assim: sai já daí. Mas os sacerdotes, os 80 sacerdotes, estavam tão dispostos a arrancar ele lá: deixa ele tirar ele de lá, nós vamos lá e arrancamos ele. Quando ele diz: sai já daí, que isso não te compete, você está pecando contra Deus. Aí o que acontece? Os sacerdotes olham para a face dele e vê que na testa dele começa a ficar branco.
começa a ficar branco. Não corado queimado assim para a minha cabeça, é branco. Começa a ficar branco. O seu rosto, a lepra começa a tomar o seu rosto. Aí ele se estremece. Eu não sei aonde que ele conseguiu ver, se tinha um latão reluzente lá, talvez ele olhou e viu. Ele mesmo se apressou e saía de dentro do templo e correu. Para onde ele foi? Para fora do palácio, né? Era fora do arraial, né? Que tinha que ficar. Era numa casa onde só ficava exatamente ele, um rei que tinha todo o domínio dado por Deus, mas que não compreendeu que estava debaixo da mão de Deus. Passa agora a viver sozinho, morreu sozinho e perdeu o direito de ser rei. Perdeu o direito de rei, porque se levantou contra o Senhor. Irmãos, então eu vejo isso assim, e ninguém toma para si essa honra senão que é chamado por Deus, como Arão foi. Nós temos que entender o seguinte: Jesus, ele foi chamado por Deus para exercer o sacerdócio. E disse: eis-me aqui, eu vou exercer o sacerdócio, né? E para ele exercer esse sacerdócio, como eu dizia, para exercer o sacerdócio, a característica que ele tinha que ter era conhecer o sofrimento da humanidade. Por isso ele se faz carne e habita entre nós e assume a responsabilidade de nos representar diante de Deus como sacerdote eterno. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe diz: tu és meu filho, hoje te gerei. Ele se submete a Deus, que o convoca e diz: hoje te gerei. Hoje eu faço de você o meu sacerdote. Hoje você será o meu representante na terra. Deus vem. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui é onde eu queria chegar. Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Porque como nós já vemos aqui, né? A ordem que se devia seguir era a ordem da casa levítica, a ordem de Levi. Mas Jesus vem mudando. Porque você tem que entender o seguinte, que lá na lei levítica, quem pecava contra a lei levítica, o que acontecia com ele? Ele morria. Ele morria. Alguns desses fanáticos que dizem guardar a lei em si, só porque dizem que guardam o sábado. Ele trabalha de segunda a sexta, pastor, mas sábado não trabalha. Nós temos um caso sério na empresa. Vendo a hora que ele vai ser mandado embora. Mas de vez em quando alguém chega para ele, a direção do condomínio, coloca ele para trabalhar no sábado, na escada. Ele é do dia, mas põe ele para cobrir alguém na escada, no sábado. E ele vai, contra a vontade. Ou ele troca com alguém: trabalha para mim, eu trabalho com você tal dia. Ele não ia. Né? Mas ele está assumindo o risco de perder o emprego por causa do sábado, por causa de uma coisa que ele não precisava estar guardando. Pelo amor de Deus. Então, na lei de Levi, se você não guardasse o sábado, você seria apedrejado e morto, como vocês viram aquele homem que foi buscar lenha, né? Para a sua necessidade, e morreu. Morreu também? Bom, então, irmãos, graças ao bom Senhor, né? Graças ao bom Senhor, nós temos
esse Deus que está nos observando, está nos olhando e se compadece de nós. E nós não morremos. Essas pessoas não morrem hoje porque guardam o sábado. Eles vão ficar guardando o sábado o tempo todo e nunca vão morrer. Porque Deus não vai permitir que alguém os mate por causa disso. Eles guardaram o sábado. Tudo bem. Eles não entenderam que o nosso sábado, o nosso descanso se chama Jesus, né? Mas nós que estamos aqui na presença de Deus, entendemos, né? Entendemos? Entendemos. A escola dominical é para nós entendermos. Jesus é o nosso descanso. Amém. Né? E vamos guardar Jesus. Como também diz no outro tempo: Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne oferecesse com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ele está falando aqui, né? Expressando aqui a agonia que sofreu Jesus. Lembra de Jesus quando estava nos apresentando diante de Deus? Quando ele chegou no ápice da sua agonia, ele fala assim: Pedro, Tiago, João, pois não, Senhor, está todo mundo dormindo, mas acorda e volta. Acorda e diz assim: eis aqui, Senhor. Vamos até ali orar comigo? Vamos. Ele estava muito cansado, muito cansado, exaustivo. Jesus chegou a orar, começou a orar com eles e terminou sozinho, pastor. Porque eles voltaram a dormir, né? Voltaram a dormir. Então, queridos, quando Jesus está orando no Getsemane ali, ele começa a ver a todos nós, a contemplar cada um de nós na face da terra. Ele vê os rebeldes que não o receberam, que não o aceitaram. Ele vê aqueles que o aceitaram de bom grado. Ele vê aqueles que o iriam aceitar depois de sua morte. Ele vê tudo aquilo. E quando ele está orando, o que ele vê também é o caminho por onde ele ia passar, pastor. Ele vê o caminho do Gólgota, do Nero. Ele vê como se fosse no flash, no filme. Ele vê as chicotadas, né, que ele deveria tomar. Ele vê o sangue dele escorrendo. Ele vê alguém batendo na sua face. Por um instante ele pensa: eu sou Deus. Eu tenho Deus que passar por isso. Eu sou Deus. Eu tenho mesmo que sofrer essa vergonha. Eu preciso mesmo passar por todas essas aflições. Eu venho do Pai, estou do lado dele. Os anjos reverenciavam a minha pessoa junto com o Pai. Eu tenho que passar por isso. Jesus se reluta e diz: Pai, faz a tua vontade, não faça a minha vontade. Quem não sabe que a vontade, se fosse fazer a vontade dele, era ele sair dali e ir embora, voltar para a glória. Mas ele diz: não, peraí, faz a minha vontade. Jesus não era um fracote, um covarde. Se fosse eu ia pensar muitas vezes, nem uma vez sequer, em voltar do lado de Deus. Eu não estou pronto para isso. Foi como o pastor disse aqui, né? Que Paulo, quando chamou Timóteo,
Falou, você está preparado para sofrer tudo isso que eu sofri? Vem para o ministério. Vou estender as minhas mãos sobre você, vou te consagrar agora. Você está preparado para isso? Então Jesus, ele se humanizou e foi preparado para isso. Razão pela qual, quando ele chorava, ao invés de lágrimas de um ser humano, saiu sangue de um ser humano. No lugar que devia escorrer as lágrimas, o canal lacrimejal que devia somente escorrer lágrimas, começou a descer subitamente sangue que passava através dos seus lábios e caía aí nos seus joelhos, abaixo do seu rosto. Quando ele se levanta do chão, ele tem que enxugar os seus olhos, enxugar o seu rosto, para não demonstrar tanta aflição aos seus discípulos, para que eles não sofressem fraqueza ao ponto de dizer: não, você não vai, o Senhor não vai mais, eu não vou deixar, eu não vou permitir. Porque eles poderiam fazer isso, eles fariam isso, pode ter certeza. Mas, por isso nós temos um sacerdote que pode compadecer-se de nossas fraquezas, porque ele tomou todas essas nossas fraquezas. Por isso o escritor aos Hebreus diz assim aqui, ó, versículo 7, que eu acabei de ler, vou ler de novo. O qual nos diz a sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte. Podia. Foi ouvido quanto ao que temia. Jesus estava clamando e pedindo: Pai, me aprove aqui. Eu preciso ser aprovado aqui, naquilo que vim fazer. Ele se aperfeiçoa na fraqueza do homem, ele passa pelas fraquezas do homem, tendo passado pelas fraquezas do homem, ele consegue vencer isso. Porque, irmãos, há alguém, que diz, conta esse versículo aqui, o qual nos diz sua carne com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, foi ouvido quando temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Tem alguém que gosta, adora, pastor, versículos isolados e fazer dele uma tese, uma matéria, uma doutrina, Tem alguém que ousa se bastar, ousa dizer que Jesus era desobediente por causa desse versículo. Por causa desse versículo aqui, versículo 8, olha para você ver. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Deixou de ser Deus para ser filho, e ainda que era filho, aprendeu a obediência. Aleluia. Por aquilo que padeceu. Sabe por quê? Jesus não era obrigado a passar por aquele sofrimento. Ele não era obrigado. Ele poderia abrir mão a qualquer hora daquilo. O adversário sabia muito bem, por isso veio ao seu encalço no capítulo 4 de Mateus, de João, para tentá-lo, para tentar dissuadir ele daquilo que ele havia de fazer. Então, que bom, ele padeceu, sofreu, mostrou que podia fazer aquela obra nessa
nessa parte é que ele foi obediente. Sabe por quê? Porque todas as suas emoções, pastor, carnais, diziam para ele desistir. Normal. Como humano. Todas as suas emoções carnais diziam para ele desistir. Mas o Deus manifesto nele dizia: não, vale a pena sofrer por cada um de vocês, vale a pena. Glória a Deus. E sendo ele consumado, versículo 9, veio a ser a causa da nossa eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Eu fico olhando, né? A palavra de Deus é simples, mas se você for notar uma coisa, você vai observar. Existem critérios que a própria palavra exige de nós para nós seguirmos. Né? Existem coisas que eu colocaria aqui com a caneta em parêntese para observar com você. O que é que Deus exige de nós? Ele faz tudo, se entrega, entra como sumo sacerdote, nos representa, sofre, derrama sangue por nossa causa. E beleza, cumpriu ali a ordem do Pai e nos salvou, nos deu a certeza de salvação. Hoje eu estou alegre, sou feliz, tenho certeza da minha salvação. É óbvio, nós devemos ter certeza da nossa salvação em Cristo. Mas o que é necessário para eu me salvar? Alguém fez essa pergunta, alguém respondeu: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Hein? Vamos dizer que, resumir aí: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Alguém pode pegar essa tese também e diabolicamente dizer assim: olha, você só precisa crer no Senhor Jesus e vai ser salvo você e sua casa. Pronto, a salvação já chegou a você e sua casa, não precisa de mais nada. Hein? Para que mais se sacrificar mais do que isso? Você já recebeu Jesus, ele está dizendo aqui que, Paulo está dizendo que será salvo tu e a tua casa. Ah, beleza. Então, voltando ao versículo 9, diz assim: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação, da nossa eterna salvação, para todos os que lhe obedecem. Hein? O que é preciso? Fala mais alto. O que é preciso? Obedecer. É preciso obedecer. Se eu for desobediente ao que ele tem me falado, se eu não cumprir, pastor, o que ele tem me falado, eu estou quebrando o mandamento, eu estou quebrando a nova aliança que ele fez para me salvar. A velha aliança acabou. A ordem de Levi ficou no passado. Não é à toa que está no Antigo Testamento. Agora nós temos no Novo Testamento a nova aliança. E o sacerdote representante da nova aliança é segundo a ordem, não de Levi, mas a ordem de Melquisedeque. Que nós vamos falar na próxima aula, a aula 7, se não me engano. Nós vamos falar nessa aula. Então tá, continuamos aqui para nós já encerrarmos. Já estamos quase encerrando. Vamos chegar a 15 ali, eu vou terminar e vou deixar para concluir depois. Está dando tempo até bom, né, pessoal? Ali está adiantado. Está adiantado ali? É 25 mil. Glória! Eu agradeço a Deus por isso. Vamos lá então, vamos continuar aqui. E sendo ele, chamado por Deus como sumo sacerdote, e segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito, olha como ele começa, olha a forma como ele disse aqui, presta atenção. Chamado por Deus como sumo sacerdote,
Segunda ordem de Melquisedeque. E tem o que aí depois do segunda ordem de Melquisedeque? Tem um ponto, né? É um ponto. Ele parou aqui. Ele continuou dizendo assim, ó, no versículo 11: do qual muito temos que dizer, e explica por quê. De difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Por isso é que ele vai dar uma pausa e não vai continuar a falar sobre a ordem de Melquisedeque, pastor. Ele dá uma pausa e não vai continuar falando sobre a ordem de Melquisedeque. Porque agora, o que ele quer fazer? Ele quer divertir, ele quer exortar. Ele sente de Deus que ele precisa chamar a atenção daquele povo para quem ele está falando. Ele chama a nossa atenção também. Por quê? O versículo 12 diz assim: devendo já ser mestres pelo tempo que vocês fazem a obra, pelo tempo que vocês vêm realizando a obra, vocês já deviam ser mestres. E alguns até achavam que eram mestres, né? Onde que é? 12, né? Isso. Isso. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Por quê? Aleluia. Ele estava dizendo para os seus ouvintes, para nós, que se nós queremos algo mais sólido, nós temos que estar preparados, nosso organismo, para termos algo sólido. Aí há um exemplo. Quando você está criando uma criança, você começa com o quê? Leite materno, né? Depois que ele já mamou o suficiente para se imunizar, para se nutrir, ele começa com leite, com outros leites. Depois ele já pode comer alguma coisa mais engrossante um pouquinho, mas tem que ter leite. Se você não está pronto, vocês não estão prontos para ouvir o que ele estava dizendo isso, o que eu tenho para falar a respeito, vocês não vão ter alcance, porque vocês são meninos, são crianças. Vocês precisam de leite. Vocês que não conseguem entender, não conseguem raciocinar, não conseguem me acompanhar no meu raciocínio que eu estou falando, vocês precisam voltar a tomar leite. Vá lá, começa a tomar o leite. Qual era o leite? O leite era os princípios básicos das palavras, os evangelhos, quem era Jesus, de onde veio Jesus, qual era a descendência de Jesus. Começa a conhecer o Evangelho, começa a conhecer Jesus, começa a se perguntar a você mesmo: será que eu aceitei Jesus de fato? Será que eu me converti ou apenas me convenci como Pedro? Hein? Eu me converti ou apenas me convenci? Jesus vai ter que me chamar a parte e dizer assim: Vicente, quando você se converter, confirma seus irmãos, confirma sua família quando você se converter. Eu preciso ser convertido. Eu preciso, primeiro, me relembrar, né? Como nós dizemos aí do primeiro amor, nós queremos dizer exatamente isso. Lembra quando nós tínhamos sede? Logo que nós aceitamos Jesus, como nós tínhamos sede de ler a palavra de Deus? Ei, o que aconteceu? A maioria dos crentes, irmãos, tem estantes ou prateleiras na sua casa
onde o livro fica fechado em determinado lugar, quando ele pega, ele tem que fazer isso para poder ler a Bíblia, pastor. Sacudir a poeira. Porque ele está sacudindo a poeira. Porque ele sabe que para ele ir para a igreja, alguém disse para ele que ele tem que levar a Bíblia. E ele só pega essa Bíblia na prateleira, na sua estante, para ir para a igreja, pastor. É verdade. Ele não tira a Bíblia da prateleira, da estante, para tirar os minutos para ler e conhecer a palavra de Deus. Gente, a própria palavra de Deus já diz. Vocês lembram disso? Aqueles que se aproximam de Deus, que querem se aproximar de Deus, o primeiro passo que ele tem que fazer, tem que crer que Deus existe. Ele continua, e que ele ainda é galardoador do que os buscam. Mas o primeiro passo para ele ir até Deus, ele tem que crer que Deus existe. Como eu vou crer que se Deus existe, se eu não sou um leitor desse maná delicioso, dessa palavra gostosa? Como eu vou crer que Deus existe? Como eu vou acreditar em milagres? Milagres acontecem o tempo todo. Como eu vou crer se eu não estar nas Escrituras, aprendendo as Escrituras? Então, queridos, para concluir aqui, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Não está experimentado na palavra da justiça, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Se a palavra uma vez estivesse guardada, arraizada no coração do Adão, ele teria discernimento entre o bem e o mal. Mas não estava. Não estava. Nós só teremos discernimento entre o bem e o mal, ainda que temos essa faculdade de discernir entre o bem e o mal, se nós estivermos aqui enraizados na palavra de Deus. A ordem é deixar de ser menino, amadurecer e começar a observar a palavra de Deus.